Buenas tardes, me llamo Víctor. En este vídeo voy a hacer una presentación hablando sobre la síndrome de Mallory-Weiss, ¿ya? De la materia de Fisiopatología 2, grupo T2. Bien, o que é a síndrome de Mallory-Weiss? A síndrome de Mallory-Weiss consiste em la aceleração não penetrante das mucosas do esôfago distal e do estômago proximal, causada por vômitos, ânsias ou soluço. Então, as pessoas que têm esse tipo de problemas no estômago, têm o estômago frágil, onde estão sempre com ânsia de vômito, tem maior risco de passar por esta síndrome, assim como os soluços. Para dizer melhor do que é a síndrome de Mallory-Weiss, les propongo essa explicação. A síndrome de Mallory-Weiss se caracteriza por uma hemorragia gastrointestinal alta secundária a lacerações longitudinais de la mucosa, conhecidas como desgarros da síndrome de Mallory-Weiss. Então, com essas informações podemos deduzir que pode ser esta síndrome. Bem, em la união gastroesofágica ou cardíacas gástricas, a descrição original de Mallory-Weiss em 1929, a primeira vez que se viu a síndrome involucrou a pacientes com náuseas e vômitos persistentes depois de uma borracha alcoólica, ou seja, as pessoas que costumam ter hábitos de se emborrachar com álcool têm maior possibilidade de ter esta síndrome, por conta de estar quase sempre com ânsia de vômito ou até mesmo com vômitos seguidos. Inicialmente descrita em los alcoólatras, a síndrome de Mallory-Weiss pode ocorrer em qualquer paciente que vomite com sangue com grande esforço. É a causa de cerca de 5% de los episódios de hemorragia digestiva alta. A ruptura também pode ser acompanhada por dolor em la parte inferior do tórax. Com isto também acompanha então a parte do dolor que se localiza mais ou menos no interior do tórax, na parte inferior do tórax, como pode ver na imagem, uma pessoa alcoólatra. Bem, outro mecanismo potencial para os desgarros de la síndrome de Mallory-Weiss é o prolapso violento ou a invaginação da parte superior do estômago hacia o esôfago, como se pode observar durante as fortes arcadas em la endoscopia. Então, se um paciente que está fazendo endoscopia frequentemente, onde se sujeita a este tipo de tratamento, está também mais sujeito a passar por esta síndrome, a ter esta síndrome, por conta de mesmo estar anestesiado, pero seu estômago sigue tendo ânsia, sigue como se quisesse vomitar, ¿sí? Bem, em las bases fisiológicas, vamos falar que o estômago mantém a integridade de sua mucosa por diferentes mecanismos, sendo os mesmos a produção de mucos, a secreção de bicarbonato, o fluxo sanguíneo local, a renovação celular e a produção de determinadas prostaglandinas, por exemplo, a prostaglandina E2. Então, as bases fisiológicas seria mais ou menos como o estômago seria para
para se proteger do ácido clorídrico que é secretado por nosso estômago. Já? O déficit de algum destes fatores pode facilitar o dano da mucosa do órgão. Então, o fator alcoólico ou de estar com ânsia frequentemente pode alterar e ter mais chance por esto. Bien, como funciona isto? As células epiteliais da mucosa actuam a modo de barreira de defesa por meio da secreção mucosa e o bicarbonato. Então, a fisiologia do estômago vai atuar com a proteção por ajuda destas mucosas que é secretada pelas células do estômago, já? E a secreção de bicarbonato igual. Dicha a secreção protege as células mucosas, las lubrica, também é uma forma de proteção, retém água e forma uma capa que bloqueia a passagem de íons de hidrogênios desde a luz gástrica hacia as células epiteliais da mucosa. Ok. A estadística, qual é a proporção, qual que são a maioria dos casos, vamos falar disso pouco em estadísticas também. Bem, na estadística nos diz que a presença de uma hérnia genital é fator predisponente a se encontrar em 35 a 100% dos pacientes, 35 de 100% dos pacientes com desgarros de síndrome de Mallory-Weiss. Os desgarros de Mallory-Weiss generalmente estão associados com outras lesões da mucosa. Em um estudo, 83% dos pacientes apresentavam anomalias adicionais da mucosa que contribuíam potencialmente à hemorragia, o que em realidade causavam arcadas e vômitos que induziram a estas lágrimas. Então, pessoas que têm má formação da mucosa, não estão secretando bem o bicarbonato, não lubrica, estão mais sujeitos a ter esse tipo de condições, onde vão a ser vômito com sangue, que é uma dos signos. Os desgarros, além do mais, os desgarros intragênicos são pouco comuns, considerando a frequência com a que os pacientes apresentam arcadas. Durante a endoscopia, a prevalência informada é de 0,07 a 0,49%. Outra estadística seria a incidência da enfermidade é aproximadamente, essa é importante porque nos diz como afeta em geral a população nestes casos. Então, a incidência da enfermidade é aproximadamente 4 casos por cada 100.000 pessoas, ou seja, é uma coisa frequente de certo modo, tendo a afetar mais aos homens do que às mulheres e pode aparecer a qualquer idade. Então, a sua prevalência generalmente é mais no homem, tanto que podemos tirar que os homens é mais acostumbrado a ter hábitos alcoólicos, sim, que não se cuida muito, se queda mais borracho do que em geral as mulheres. Como a síndrome de Mallory-Weiss funciona sua fisiopatologia? A fisiopatologia da síndrome de Mallory-Weiss consiste em lacerações da membrana mucosa do esôfago, normalmente causadas por realizar fortes e prolongados esforços para vomitar ou tosser, donde aí vai empurrar hacia arriba, na parte alta, o jugo gástrico, sim, que é potencialmente ácido para nossos epitélios do esôfago. Aparecem na união gastroesofágica e pode ser causante
causa importante. 5% de las hemorragia gastrointestinal superior, como ha dicho, em las hemorragia gastrointestinal superior. ¿Sí? Ya. El cuadro clínico. O quadro clínico se detiene por, em grande maioria, a hematomeses, que são vômitos com presença de sangue, que estão presentes em 85% dos pacientes que apresentam essa síndrome. Bueno, os sintomas de apresentação menos comuns incluem melenia, hematoquesia, síncope e dolor abdominal. São os sintomas menos comuns. Os sintomas mais comuns, sim, são os vômitos com presença de la sangue. ¿Ya? Os signos físicos específicos que podemos mirá-los, generalmente não estão presentes em los desgarros do síndrome de Miller-Weiss. Sin embargo, os relhazos físicos se relacionam com a frequência e o grado de perda de sangue gastrointestinal. Podemos mirar a taquicardia, a hipotensión e os cambios ortostáticos. O choque manifiesto pode ser evidentes. O que falamos de exames complementares e diagnóstico? Em o diagnóstico do síndrome de Miller-Weiss, se realiza uma endoscopia temprana em el curso clínico. Esta técnica é o procedimento de eleição para o diagnóstico e a terapia destas lesões. O diagnóstico endoscópico de uma ruptura de Miller-Weiss se hace facilmente mediante a identificação de hemorragia ativa, coágulo aderente ou uma costra de fibrina sobre uma divisão da mucosa dentro do cerco da união gastroesofágica. Então, seria isto. As provas recomendadas são, de igual forma, os estudos hematológicos, as químicas e o tipo de detecção se encontra entre os estudos de laboratório realizados para avaliar os estados clínicos do paciente. Se hace exames de hemoglobina e estudo de hematocrito para avaliar a gravidade do episódio de sangrado inicial e controlar os pacientes. Además, o recuento de las plaquetas é o tempo de la protrombina PT e é o tempo que a tromboplastina parcial ativa se utiliza para avaliar a trombocitopenia grave e coagulopatia, com problemas complicados. Se necessita estudo de coagulação em pacientes com anticoagulantes ou com uma ingesta oral mínima ou nula, mientras recebe antibióticos. Em a mesma ordem de ideias, os níveis de nitrogênio ureico na sangue album, creatina e eritrocitos se medem para guiar a fluidoterapia intravenosa e se obtém análises de sangue. Ademais, se hace avaliações cardíacas e obtém eletrocardiograma e enzimas cardíacas, se assim está iniciado para avaliar a isquemia miocárdica. Ok. Tratamento e prevenção. Como você pode mirar nas imagens, o tratamento farmacológico, temos que cuidar da alimentação e regrar o consumo de álcool. O tratamento inicial dos desgarros de Miller-Weiss consiste em implementar medidas de reanimação segundo corresponda, realizar a endoscopia com plenitude e classificar os pacientes em cidades intensivas, hospitalização ou manejo ambulatório, segundo a gravidade do sangrado. A supressão ácida, o omeprazol e a farmacologia antiemética prochloroaplozina são suficientes na maioria dos pacientes que apresentam uma ruptura de Miller-Weiss. A transfusão generalmente se usa para níveis de hemoglobina inferiores a 8 gramas decilitro. De igual forma, se hace o uso de injeção de epinefrina, o que reduz ou detém o sangrado através de um mecanismo de vasoconstrição e taponamento.
Muchas gracias. Este foi o primeiro tema da síndrome de Miller-Weiser. Agora vou falar de la outra. Acalasia. Modo de apresentação. Ok, acalasia. Mi nome, mi matrícula, assinatura da matéria. Ok. O que é acalasia? A acalasia é uma enfermidade rara, um transtorno gastrointestinal incluído entre os transtornos esofágicos e de la deglución. Em la acalasia, o esófago perde a capacidade de conduzir alimentos e líquidos hacia o estômago, porque apenas não há contrações peristaltísticas para empurrá-los e porque a válvula que conecta o esófago com o estômago, que é o esfíncter esofágico inferior, não se relaxa por completo para deixá-los passar os alimentos. Não tem cura, pero se pode aliviar os sintomas. Afecta os homens e as mulheres de qualquer idade, pero suele aparecer entre os 20 e os 60 anos, progressando de forma gradual e se pode ser hereditária. As bases fisiológicas. O esôfago é o único músculo que permite e o funcionamento normal do esôfago seria: o esôfago é o único conduto musculoso que permite e contribui ao passo dos alimentos. O esôfago, em forma normal, é a parte inicial do tubo digestivo e sua função normal é de transporte do bolo alimentício de la faringe ao estômago através de tólicos e também serve para evitar o refluxo do mesmo dos alimentos seria. E a epidemiologia e estatísticas. Ocorre de prevalência igual em ambos os sexos. Se sua faixa etária é de idade entre os 30 e os 60 anos, pero podemos falar entre os 20 e 60 anos, é mais ocorrente. E é mais comum em pessoas com transtornos autoimunitários. Então, são as pessoas que têm um déficit de imunidade, está mais sujeito a ter esta enfermidade. A acalasia é uma enfermidade rara, com incidência de 1 a cada 100 mil habitantes. Então, é um pouco mais rara do que a síndrome de Miller-Weiser. O principal sintoma é a disfagia. Outros sintomas incluem dor torácica, regurgitação e pneumonia, broncoaspiração e emagrecimento, por conta de não conseguir deglutir o bolo alimentício de forma corretamente. Ok. Como funciona a fisiopatologia? De acordo com a prova de manometria, a acalasia tem 3 tipos. A acalasia tipo 1, este tipo não mostra motilidade em o esôfago e a presença de uma banda de alta pressão cerca do nível do esfíncter esôfago inferior. Temos lá de tipo 2, onde revela o esfíncter esofágico inferior como contrações sempre relaxadas e simultâneas mientras uma pessoa traga. E também temos a tipo 3. O terceiro tipo de acalasia generalmente se denomina espasmo de alta pressão em o estômago. Esta seria a fisiopatologia, a forma que arre os 3 tipos de acalasia em o esôfago, em o esfíncter esofágico. E a quadro clínico. As pessoas com acalasia a menudo têm sintomas de dificuldade para tragar ou sente que a comida está atrapada em seu esôfago. É isto que passa. E esse síntoma pode causar tos, frequência ao tomar alimentos e aumenta o risco de asfixia em los alimentos, a inalação de alimentos e a aspiração. Alguns outros sintomas comuns da acalasia são os seguintes: incomodidade e dolor em el pecho, acidez, uma sensação de incomodidade o dolor justo depois de comer, perda de peso em um ritmo constante,
Os pacientes também podem ter regurgitação ou refluxo de alimentos ingeridos e, às vezes, tal regurgitação pode ir acompanhada de sangue. Causas de lactalásia. Normalmente, se relaxa o quadro, se sugere a comida para permitir que a comida passe ao estômago. As pessoas afetadas são com lactalásia não podem relaxar, assim como tampouco pode realizar atividade muscular normal do esôfago, chamada peristalsis. Lactalásia generalmente é causada por dano aos nervos do esôfago. Exames de diagnóstico. A manometria é um dos exames para obter o diagnóstico. Se realiza utilizando uma sonda delgada que se introduz por la nariz até que liga ao esôfago e ao estômago. Para ele se aplicar anestesia local ao paciente. Uma vez a sonda está em o estômago, se eleva um pouco até o esôfago de la piel ao paciente que trague mediando assim a pressão das contrações. A outra seria esofagama de baritado. O esofagama baritado se utiliza como outra maneira de diagnosticar a lactalásia. É uma prova sencilla em que o paciente deverá beber um líquido de bário antes de entrar em la consulta. Uma vez em ele, se pondrá de pé com a espalda contra a mesa de raio-x. O médico lhe pedirá que beba mais líquido e em ocasiões lhe indicará que contenha brevemente a respiração. Tratamentos de lactalásia. Os tratamentos de lactalásia dependerão de sua gravidade e das características do paciente, idade avançada, infecção nas vias respiratórias, etc. Algumas opções de tratamento são as seguintes: dilatação com balão. Se introduz um balão em o esfíncter esofágico e se infla para manter aberto e agrandado o esôfago. Normalmente, esse tratamento requer repetir-se cada certo tempo. Botox é um relaxante muscular que se injeta mediante um endoscópio em ao esfíncter esofágico. Só utilizar-se em pessoas de idade avançada e que não podem submeter-se a uma cirurgia. Relaxantes musculares. Existe a opção de recetar fármacos que funcionam como relaxantes musculares antes de comer. O problema desse tratamento é que os efeitos secundários são importantes. Cirurgia. É a melhor opção, sobretudo para pacientes jovens, para dar uma solução efetiva a este problema, cuja causa é desconhecida. Prevenção. As causas principais de lactalásia não se pode prevenir e os investigadores todavia estão tratando de encontrar as razões dentro da ocorrência de dicho mau funcionamento do músculo. Sem embargo, os procedimentos de tratamento podem mitigar os sintomas em grande medida. Conclusão. E na conclusão, podemos dizer que lactalásia é uma enfermidade típica e sua aparição é rara também. Nos Estados Unidos da América se informa quase 3.000 casos novos de lactalásia cada ano, devido à insuficiência de dados e informação de diferentes partes do mundo. O pronóstico de lactalásia não é tão óbvio para a fraternidade médica. Se há descoberto que alguns processos modernos de tratamento científico e medicamentos orais proporcionam suficiente alívio aos sintomas, pero aqui de novo o efeito positivo de esses procedimentos de tratamento varia de paciente a paciente. Creio que é tudo. Listo. Gracias.